errada. Porém, há um problema. É que o irmão Rubens, ele trouxe agora algumas informações dizendo que o nome de Jesus é um nome pagão. Na realidade, o nome de Jesus não é um nome pagão. E ele trouxe também uma informação em um dos seus vídeos dizendo que a Bíblia foi alterada. Bom, o meu intuito aqui não é criticar o irmão Rubens, mas convidá-lo a um debate em níveis, nas questões espirituais, para nós estarmos esclarecendo para muitas pessoas que ficaram confusas com essas informações e afirmações do nosso irmão Rubens, tá bom? Então, eu sei que você vai me criticar, vai colocar um monte de coisas aqui no meu canal, não tem problema, pode ter certeza que eu não estou contra o líder de vocês, de forma nenhuma. Eu só quero apenas esclarecer alguns erros que ele cometeu, infelizmente, né, não estou julgando, tá? Mas eu acredito que não foi de propósito. Eu acredito que ele foi influenciado por esse mecanismo chamado internet. Queridos, desde que o computador foi criado, desde que inventaram a internet, as pessoas postam aqui tudo o que elas querem. Desde que inventaram o papel e a caneta, o papel aceita tudo. O problema são as provas do que as pessoas estão afirmando aqui na internet. Bom, não sou o dono da verdade. Mas quando a gente quer saber se realmente determinado assunto, por exemplo, estamos estudando a Bíblia e queremos descobrir realmente se os relatos bíblicos são verdadeiros, para onde que nós temos que buscar informação? É na internet? Indo por cabeça dos outros? Como o ditado popular diz, quem vai por cabeça dos outros é piolho, meu amigo. Então eu tenho que confiar cegamente na internet? Será que tudo que as pessoas postam aqui é realmente verdade? Todo mundo tem a sua opinião, como eu estou me expressando aqui para você. É verdade? Então a gente pode, qualquer pessoa pode colocar aqui o que quer. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar num colapso e machucar muitas pessoas. Então vamos esclarecer algumas coisas interessantes. O irmão Rubens disse que o nome de Jesus não é um nome verdadeiro, é uma adaptação, ou seja, significa no grego cavalo, Deus cavalo. Disse também que a Bíblia foi alterada, totalmente alterada. Significa então que nós não devemos confiar na Bíblia. Quer dizer, ele disse que a Vulgata foi queimada lá, então não tem provas que a Vulgata foi queimada. Então como que a gente pode ter certeza do que está na Escritura é verdadeiro? Aí você precisa passar para o lado da ciência. Então, nós temos na ciência uma ciência muito importante para provar determinado assunto, conhecida como arqueologia. E a arqueologia, ela nos ajuda a provar determinados assuntos. Por que a paleontologia, o evolucionismo, a teoria de Darwin, não tem 100% de comprovação na sua teoria? Porque a arqueologia nunca encontrou um fóssil que está em transição para um outro fóssil, como diz Darwin. Por exemplo, Darwin diz que o ser, ele evolui para um outro ser. Né? Temos até um vídeo aqui gravado no nosso canal. Você pode verificar esse vídeo, que eu acho muito interessante você assistir ele, tá bom? É sobre o criacionismo e evolucionismo. Ali nós estamos mostrando os erros do criacionismo. Então a arqueologia nunca conseguiu encontrar um fóssil em transição para um outro animal. Quer dizer, um animal se transformando em outro animal. Esse argumento continua perdido aí na história. Então, para a gente ter certeza realmente que a Bíblia foi alterada e que o nome de Jesus refere-se ao Deus pagão, precisamos então ir para a história e não para boatos que ficam rolando aqui pela internet. Não é verdade? Então vamos para a história, para a arqueologia, para os fatos. E a ciência, a arqueologia, ela prova 99% que os relatos bíblicos são verdadeiros. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. O seu programa no Brasil, Evidências, qual foi o foco desse programa? Foi boa a sua pergunta, eu fico feliz por isso. O Evidências é um programa que ele procura encontrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Note, não é um programa que procura provar a Bíblia Sagrada. E eu quero explicar rapidamente o porquê disso, é uma diferença.
A arqueologia não pode provar a Bíblia pelas seguintes razões. Letra A. A Bíblia tem conteúdos que demandam fé. Por exemplo, eu jamais vou poder provar pelo método científico que Deus é uma trindade. Eu jamais poderei provar pelo método científico que Cristo nasceu de uma virgem. Isto foge à ciência. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, creio que no Canadá não deva ser diferente, o que chamamos de autoridade ou fé pública. Por exemplo, se um guarda de trânsito disser que você estava correndo acima da velocidade permitida e você não tem provas que não estava correndo e nem o guarda provas que estaria, a palavra dele num tribunal tem mais peso do que a sua, porque ele é uma autoridade de trânsito. O guarda não precisa que ninguém prove a palavra dele. Ora, se Deus é a autoridade maior do universo e eu preciso que alguém prove a palavra de Deus, ele deixou de ser autoridade, correto? Mas a arqueologia me ajuda a encontrar fatos que confirmem a veracidade histórica, ou seja, que a história que a Bíblia apresenta é real. Se a história é real, a teologia que está assentada nela também o será. Eu sei que tem havido várias discussões sobre os dados históricos na Bíblia. Então é interessante que o senhor fala que você tenta confirmar que quando a Bíblia, se eu entendi corretamente, quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo. Né? Exatamente. Isso Não de 100% da Bíblia. E eu esclareço por quê. A história como um todo está 80%, 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele. Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia, está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz. Aí que é o interessante, porque muitas vezes, quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, cento e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados. Pelo contrário, aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela, a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira. Então seria certo dizer que existem, por exemplo, usando Alexandre o Grande, né? Existem menos evidências históricas da existência de Jesus Cristo? Com certeza. Com certeza. Mas parece que existe um padrão diferente. Exatamente. O problema, vamos fazer a comparação. Como eu falei, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos hoje, você pega Tácito, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, é um livro sobre Alexandre o Grande. Em Vidas Paralelas foi muito tempo depois da morte dele. Os evangelhos foram escritos, possivelmente, algumas décadas depois da morte de Jesus. Alexandre foram centenas de anos depois da morte de Alexandre. Olha a diferença quando eu pego Vidas Paralelas e quando eu pego os evangelhos. Vidas Paralelas falando de Alexandre e de César, ou os evangelhos falando de Jesus. O hiato de tempo entre a morte de Alexandre e Vidas Paralelas, ou entre a morte de Jesus e os evangelhos, é muito grande. Outro detalhe, eu tenho uma grande maioria, eu tenho mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento, cópias do Novo Testamento, que estão aí, que me permitem traçar a originalidade do texto original, perdão, a fidelidade das cópias em relação ao texto original. De Alexandre eu não tenho isso. Vou falar de outro personagem da história, Sócrates. Não temos nenhuma prova arqueológica contemporânea da existência de Sócrates. Interessante. Não temos. Agora, o interessante é que esse tipo de situação nem sempre é mostrada pelos documentários de televisão. Isso aqui eu ia dizer. Parece que existe uma falta de, sei lá, nós em inglês temos, como é que se diz? Estou esquecendo a palavra, mas
they're not being honest, não estamos sendo honestos, né? Exatamente. De certa forma. Eu não usaria a palavra desonestidade, porque eu tenho medo de um processo, mas eu usaria a palavra parcialidade. Exato. As pessoas mostram aquilo que lhes convém. Exatamente. E existe uma interessante, os provérbios de Hegel. Hegel escreveu que aquele que exagera nos argumentos prejudica a causa. Isso vale tanto para o que crê na Bíblia como para o que descreve. Já teve até pessoas que entrou aqui no meu canal e disse, se você quer ser tão sincero, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar sua Bíblia e jogar fora. Eu nunca vou fazer isso, porque eu não sou nenhum louco, tá certo? Eu tenho certeza que Deus preservou a sua escritura durante todo esse tempo. Então Deus seria incapaz de não preservar a palavra dele nos dias atuais, como esse mundo sodomita, perverso que nós estamos vivendo hoje. Então, como eu disse, não estou aqui magoando o irmão Rubens e nem os seus seguidores. Você pode ficar tranquilo que eu não estou me levantando contra o irmão Rubens. Apenas quero debater a nível de ideias algumas questões que eu acredito que ele teve uma precipitação. Acredito também que ele deve ter buscado as informações aqui na internet e acreditou que está na internet é verdade e montou o seu vídeo aí, né? Então vamos lá. A questão do nome do Senhor Jesus. Bom, as pessoas pegam um Deus grego e pegaram o nome de Jesus, ou seja, pegam um Deus grego letra por letra e tenta associar ao nome de Jesus, separando o J, separando o E, separando o S e tal, e tentam colocar no nome de Jesus aí um Deus pagão conhecido como Deus Cavalo. Veja bem, Jesus significa Josué. Quando você está numa nação, por exemplo, se você é americano, você não vai chamar Jesus, vai chamar Jesus. Se você é brasileiro, latino, você vai chamar Jesus. Não importa a maneira que você está chamando, o importante é que você realmente está servindo aquele que morreu na cruz do Calvário. Que estão chegando hoje. Veja só, quem mandou essa pergunta foi o Cristiano, ele é aqui de Jacareí, e ele diz o seguinte: por que vocês blasfemam pronunciando Jesus e não Yoshua? Professor, será que então é blasfêmia? É blasfêmia quando eu falo em nome de Jesus? Como é que fica essa pergunta aí? E olha, quero dizer que essas são várias pessoas que têm essa dúvida também, se é blasfêmia ou não falar Jesus e não Yoshua. Afinal de contas, como é que nasceu essa história de Yoshua, Jesus? Como é que fica isso aí? O nome Yeshua seria o nome de Jesus no hebraico, né? O que acontece? Algumas pessoas dizem que para nós sermos salvos, precisamos pronunciar o nome de Jesus em hebraico, que é Yoshua, que corresponde a Josué no Antigo Testamento. Olha, eu tenho que dizer, como eu costumo dizer no meu estado, isso é uma barbaridade. Por quê? Quando Atos, capítulo 4, verso 12, até vou ler esse texto, que é um dos textos usados para afirmar-se que nós devemos pronunciar o nome hebraico de Jesus para sermos salvos. Então eu não estou blasfemando quando eu falo Jesus? Com certeza não, porque se você estivesse blasfemando, Tito, eu vou mostrar no Novo Testamento grego, se você estivesse blasfemando, Paulo estaria blasfemando, os evangelistas estariam blasfemando, porque eles usaram o nome Jesus, só que na forma grega, Jesus. E nós vamos ler depois aqui no grego do Novo Testamento. Mas aqui o livro que eu queria mostrar para você, pode ser apenas uma dúvida do nosso telespectador, né, professor? Pode ser, mas assim, eu já quero prevenir o telespectador de que essa crença, Tito, porque se Jesus é Yoshua, e só devemos chamar ele dessa forma, então há um grupo de pessoas, Tito, que tenta negar a doutrina da Trindade com base nesse argumento. Olha. Entendeu? Só que Atos 4,12 fala assim, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pelo nome de Jesus, ela está se referindo à pessoa de Jesus. Não há nada de mágico em um nome. A Bíblia costuma associar o nome de uma pessoa ao caráter dela. Então, quando fala que nós não somos salvos por nenhum outro nome, é porque nós não somos salvos por nenhuma outra pessoa. É o que diz Jesus em João 14,6. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E que o nome de Cristo não é somente Yoshua, nós podemos ler em Isaías 9, verso 6. Vamos aqui para o Antigo Testamento. Isaías 9, verso 6. Que afirma o seguinte sobre Cristo.
falando de Jesus, esse texto fala de forma clara. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Só nesse texto Cristo possui 4 nomes. Agora, como é que nós vamos dizer que o nome de Cristo é só Yoshua? Não é pecado você chamar Cristo de Yoshua. Não é pecado você chamar Cristo de Jesus na língua portuguesa ou no latim. Não é pecado você falar Jesus no inglês. Não importa. O importa é que você invoque o nome de Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. E para provar, querido telespectador, que os autores bíblicos usaram sim o nome Jesus, algumas pessoas dizem, querido telespectador, que o nome Jesus é um nome blasfemo, porque ele significaria Deus cavalo. Você não tem condições de aceitar uma coisa dessas, porque as pessoas pegam letra por letra de, por exemplo, um Deus pagão e tentam associar ao nome de Jesus para dizer que Jesus significa Deus cavalo. De forma alguma. O nome Jesus, seja do hebraico quanto na sua forma grega, Jesus, significa Deus da salvação. E eu queria mostrar aqui no Novo Testamento grego, o nome Jesus sublinhado no grego, para nós não termos nenhuma dúvida de que Jesus no português ou latim corresponde ao grego Jesus. Eu vou pegar aqui esse Novo Testamento grego, que vai ser importante para nós tirarmos essa ideia. Porque algumas pessoas querem de todas as formas negar a doutrina da Trindade, que é uma doutrina tão clara na Bíblia. E eu acredito que isso vai ajudar o nosso telespectador a não cair nesse erro. Então, querido telespectador, você pode sim chamar Jesus de Jesus, porque Ele é Jesus, é o nosso Salvador, sim. Aqui já em Mateus capítulo 1, eu já sublinhei aqui uma vez, aqui está grifado um nome, muito obrigado, ó, tá, Ieso. Aqui é Jesus na forma grega. Virando a página aqui, está em Mateus. Você vê, por exemplo, aqui, ó, Ieso Christou, Jesus Cristo. Aqui também está em vermelho, tá? Para você ver, ó, a partir daqui, ó. Aqui menciona, ó, o nome de Ieso, Jesus. Então, se nós dissermos, por exemplo, que é blasfêmia falar o nome de Jesus, então Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, todos foram blasfemos por falar o nome de Jesus na sua forma grega. Então não importa, querido telespectador, a forma como você chame Cristo, o tipo de língua que você utiliza para invocar o nome de Deus. Se você invocar a Cristo no nome hebraico, no nome grego, português, inglês, holandês, não importa. O importante é que você aceite a Cristo como seu salvador pessoal e mantenha um íntimo relacionamento com Ele. Muito bom, professor. Uma outra questão aqui, quem mandou foi o Adriano. Agora, a maior preocupação é que lá em Israel surgiu uma seita um tempo atrás chamada os seguidores do nome de Yoshua. Então, eles que saíram com essas histórias, tá certo? Dizendo que o nome de Jesus é um nome pagão e as pessoas não poderiam estar chamando Jesus. E hoje, como a gente vê tantas coisas na internet, qualquer pessoa que chega aqui na internet se levantando, desculpe, contra as afirmações do irmão Rubens, então é taxado de canguloso, é chamado de Illuminati, né? Já vão até dizer que eu sou Illuminati, que eu sou o demônio, que eu não tenho a verdade, que a verdade está no irmão Rubens, então não tem problema, você pode falar o que você quiser de mim, eu só gostaria que você entendesse que a arqueologia prova que o nome de Jesus não tem nada a ver com o nome pagão. Eu vou te passar uma série de vídeos aqui, você vai ver esse debate extraordinário sobre essas questões aí, os erros que infelizmente nosso irmão Rubens, não propositalmente, mas inconscientemente cometeu. Eu acredito nisso, né? Então, uma outra coisa é a Bíblia. As pessoas dizem, como alguns estão falando aí, até o irmão Rubens falou no seu canal A Verdade Oculta 2, que Jerônimo, que os tradutores da Igreja Católica adulteraram a Bíblia. Então pensa comigo, eu até montei um vídeo aqui, uma videoaula, e nós vamos ver a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Pensa comigo, não estou defendendo a Igreja Católica, não sou católico, mas vou fazer uma defesa por lado deles agora. Se a Igreja Católica tivesse realmente adulterado a Escritura nos originais, por que então eles não adulteraram o livro de Deuteronômio quando fala dos 10 mandamentos? Quando Deus ali esclarece claramente para as pessoas sobre os 10 mandamentos. Eles teriam mudado o mandamento, por exemplo,
não terás outros deuses diante de mim, eles teriam colocado, farás imagem de escultura e servirá a ela. Deveria ter algum versículo na Bíblia dizendo assim, que é para nós se curvar a ela e guardar o dia do domingo. Porém, na Bíblia católica, como a Bíblia protestante, está dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Então, pensa comigo, meu querido, se realmente a Igreja Católica, não estou defendendo eles, tivesse adulterado a palavra de Deus, então a Bíblia Católica seria, então, uma Bíblia totalmente polida, né? Manipulada, como estão dizendo aí, besteiras sem fundamento arqueológico. Infelizmente. Interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias. Né? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta? Que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais. Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escritos com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe contradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães, multiplicou para 10 mil pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo, para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então o próprio fato de Deus ter permitido essas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior, durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo.
Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem. A Igreja apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Eu acredito, meu amado, presta atenção, que Deus preservou a sua palavra para os dias de hoje. Se Deus permitisse que a sua palavra fosse totalmente destruída, apagada a história da palavra de Deus, então Deus seria um ser incompetente. Mas através da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, o Criador preservou a sua palavra. É claro que na Bíblia existe epígrafes, isso é verdade, existe versículos, capítulos, comentários bíblicos, isso é verdade. Mas a essência dela continua a mesma, meu querido, você pode ter certeza disso. Deus preservou a sua palavra, tá certo? Então pesquise com muito cuidado. Tome cuidado com as informações dessa seita chamada seita do judaísmo, dos seguidores do nome de Yohoshua. Como eu te disse, não tem problema você chamar de Yohoshua, não tem problema você chamá-lo de Jesus, não tem problema você chamá-lo de mestre, de senhor, de Jeová Nissim, de Jeová Rafá, não importa. O importante é se você esteja realmente se referindo ao Filho de Deus, tá certo? Existe muita coisa realmente que está sendo equivocada nas igrejas evangélicas. Os pastores pegam a Bíblia realmente e torcem a Escritura. Isso eu concordo com você, irmão Rubens. Você está de parabéns, isso é verdade. Eles torcem a Escritura, que as pessoas não gostam de ler a Bíblia mesmo, as pessoas não estão nem aí para a verdade, preferem acreditar tudo em que eles falam lá, e aí então eles acabam se prejudicando. Isso é verdade. O problema é que nós não podemos chegar aqui na internet afirmando uma coisa, sendo que nós não temos prova arqueológica para isso. Até disseram que o Novo Testamento em grego está totalmente perdido. Quer dizer então que Deus deixou tacar fogo em tudo? E hoje surgem os profetas aí dizendo, olha, você tem que me seguir porque a verdade é essa. Você tem certeza que 100% das informações do canal Verdade Oculta 2 são verdade? Então eu não quero que você me siga, eu não sou seguidor de ninguém, meu querido. Preste atenção aí. Escuta, independente aí da religião, de um comentarista, inclusive é um arqueólogo chamado Rodrigo, Dr. Rodrigo, que estudou na Universidade Hebraica. Ele é formado em arqueologia e prova categoricamente, inclusive você pode se você tivesse condições, você poderia até ir nos museus onde estão guardados os manuscritos encontrados no Mar Morto, os originais, tá certo? E um detalhe, não vá pela religião dele não, presta atenção no profissional que ele é, para que você possa então tirar depois a prova dos 9. Se você achar que eu estou certo, pode colocar seu comentário. Se tiver, achar que eu estou errado, que eu estou querendo destruir o Rubens, pelo amor de Deus, amo muito ele em Cristo, vou continuar divulgando os DVDs dele da série Prepare-se, que fala sobre os Illuminati, que são informações que ele tirou, como todo mundo tira aqui, muitas coisas de Alex Jones, nos Estados Unidos, que fez uma montagem aí, ficou muito bom trabalho, é verdade, tá certo? Mas vou continuar divulgando, mas infelizmente algumas coisas nós não podemos aceitar, porque não é verdade. Deus não deixou que a Escritura, que a Bíblia fosse destruída. Ela foi, sim, alterada em alguns pontos nas questões de epígrafes, versículos e comentários. Mas a essência dela está lá dentro. A palavra de Deus é verdadeira. Tá bom, meu querido? Então vamos observar aqui uma série de vídeos nesse debate. E eu tenho certeza que até o fim você vai ter o esclarecimento sobre essas questões aí da Bíblia Sagrada e do nome do Senhor Jesus ou Yohoshua. O mais importante é que nós estamos servindo a um Deus verdadeiro. E o Senhor continue nos abençoando e que Deus possa esclarecer, o Espírito dele esclarecer todos os mistérios da sua palavra para você que está me ouvindo aqui. Tá bom? Fique tranquilo que nós estaremos aí orando pela vida do irmão Rubens, porque não vamos criticar, mas vamos orar por ele. Porque eu acredito que ele cometeu um equívoco, como eu já disse para vocês, tá certo? Porque deve ter ido pela cabeça
de algumas pessoas, desses seguidores do nome de Yahushua. Pedimos a Deus que o Senhor possa ajudar nosso irmão Rubens a recuperar, infelizmente, a sua fé no Cristo ressurreto. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia. Existem os tais livros apócrifos. Os apócrifos. Uhum. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem dois significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon, mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A Ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Então nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica de que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que quando não estavam. E quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o segundo século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração, por exemplo, Apocalipse faria parte ou não. Sim. Quando esses escritos foram então colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam então de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no quarto século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou de deuterocanônicos. Então a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. Okay. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que a história, as evidências chegam até um ponto, né? Um ponto também acreditar que é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas, né? Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder de fazer isso. Bom, gente, é como a gente está comentando. Olha, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, ela não tem diferença. A Bíblia Católica, ela contém alguns livros a mais, que é conhecido como livros apócrifos, tá? E como eu disse, esses livros, eles apareceram entre o livro de Mateus e Malaquias, por volta de 400 anos, de acordo com alguns historiadores. Esses livros, provavelmente, pode ter surgido nessa época lá.
Agora o problema não é a questão das pessoas estar fazendo um julgamento da Igreja Católica sem provas. E como eu disse para vocês, eu não sou católico, não estou aqui defendendo nenhuma igreja católica, não estou defendendo nenhuma religião evangélica, não faço parte de nenhuma denominação. Agora, os fatos precisam ser esclarecidos, não é verdade? Agora, é como eu falei, meu irmão, as pessoas não entendem que depois que inventaram esse negócio de internet e de computador, as informações que são lançadas nessa rede de internet são muitas informações. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ferir realmente a palavra de Deus e deixar muita gente confusa, né? E a questão aí do nome de Jesus, né? Que a gente comentou. E agora essa questão da Igreja Católica. E como eu disse, a Igreja Católica, se eles tivessem realmente adulterado a Bíblia, por que então eles não adulteraram o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, que fala dos 10 mandamentos? Eles poderiam ter colocado outros mandamentos, ao invés dos mandamentos de Deus. Então aqui nós estamos no site, está aqui para você ter uma ideia do catolicismo romano, né? Aqui é a Bíblia Católica Online, como você está vendo, e aqui eu tenho a Bíblia Protestante, tá? Aqui, a Bíblia Protestante. Então vamos olhar a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Nenhuma. Aqui é a Bíblia Católica, olha lá, veja bem. Os 10 mandamentos está escrito em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 6 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se a gente for para a Bíblia Protestante, você vai ver aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, você pode observar que é a mesma coisa. Então, você não acha, se a Igreja Católica tivesse realmente o intuito de adulterar a Bíblia, eles teriam colocado esse segundo mandamento aqui, ó, tá vendo? O versículo 7, ó, que está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, eles colocavam assim, ó, terás outros deuses diante de mim, ou então farás para ti imagem de escultura. Quer ver o que diz o versículo 8? Olha o que está aqui, ó. Não farás, aqui na Bíblia Católica, versículo 8, olha aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, representado o que quer que seja do que está em cima do céu ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. No versículo 9, na Bíblia Católica, diz assim, ó, não te prostrarás diante delas para render-lhe culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que te castigo a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, use o seu raciocínio, meu querido, não fica andando com a cabeça de ninguém pela internet, não, que as pessoas estão equivocadas, tá certo? Olha aqui. Como eu já te disse, eu não sou católico, não estou defendendo a Igreja Católica, eu estou defendendo a Escritura, a Bíblia Sagrada que foi tirada dos originais, tá certo? Inclusive o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Lucas, ele era grego, ele aprendeu, pegou várias informações nas viagens que ele andou com o apóstolo Paulo. Lucas era médico, você pode olhar na história, tá certo? Lucas era médico, era grego, e para ele se dirigir às pessoas da sua nação, ele teria que se dirigir na língua grega, porque ele mal conhecia o aramaico ou o hebraico. Mas Paulo conhecia o hebraico. O que aconteceu? Paulo começou a citar para Lucas as passagens de Jesus, os ensinamentos do mestre, como eu disse para vocês aí, e aí Lucas começou a traduzir, né, as palavras do hebraico para a língua grega, para que os gregos entendessem. Agora, como eu te disse para você, esse negócio de o nome de Jesus, se você está falando Jesus, você está falando cavalo, esse povo aí, meu irmão, que anda pela internet dizendo que não pode falar o nome de Jesus, é claro, como eu já te disse aqui, que o nome verdadeiro do Senhor é o Yoshua, e está certo. Mas há várias referências da Bíblia, somente em Isaías, que a gente vai ver daqui a pouco, que o nome do Salvador não é somente Yoshua, há vários outros nomes também. Então, veja bem, não é pecado você chamá-lo de Jesus, não é porque a palavra Jesus é Josué, o Senhor liberta, né, no hebraico, ou você falar no inglês Jesus, tanto faz, a pronúncia, né, o sentido é outro, o sentido é o mesmo, o que muda é a pronúncia da palavra. Agora, tem gente aí dizendo que se você falar o nome de Jesus, você está falando cavalo. Então, o que eles fazem? Pegam um deus pagão, grego, né, porque a Grécia realmente tinha muitos deuses, e aí atribui a cada letra de um deus
ao nome de Jesus para tentar encontrar uma blasfêmia no nome de Jesus. Se você fizer isso, você vai encontrar blasfêmia, vai ter no seu nome, meu querido. Se você pegar o seu nome, pega o nome de Fátima, que significa Rainha das Trevas. Tá certo? Só para você ter ideia. Então não tem condições, isso é uma aberração, isso é uma bobagem que o pessoal está falando por aí. Continue chamando de Jesus. O importante é quem você realmente está servindo. Se é o Senhor que morreu na cruz por você, o Cristo, Filho de Deus. Tá? Como eu te disse, a internet é um caminho de ida e vinda. Então o pessoal coloca o que quer aqui. Mas as provas estão na arqueologia. Agora vamos voltar aqui para você entender. Olha lá. O versículo 9, você entendeu, ó? Não te prostrarás diante dele. Se você olhar, a Igreja Católica e os membros da Igreja Católica, eles se curvam diante de estátua, eles adoram estátua, imagens, né? Dizem que não. É claro que existe algumas coisas que são conhecidas como liturgia interna, ou seja, uma espécie de um regulamento interno da Igreja Católica, mas que adulterou não, porque se eles tivessem adulterado, aqui estava escrito assim, ó, tá vendo? Não estava escrito, não te prostrarás diante deles. Está dizendo assim, ó, se prostrarás diante dos deuses e celebrará eles a culto. Tá vendo? Olha aqui, deveria estar dessa forma, mas não está. Olha o versículo 10. Mas o uso de misericórdia até milésimos, geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não te fará inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Versículo 12. Guardarás o dia de sábado e o santificarás como te ordenou o Senhor teu Deus. Observe que o Senhor Deus aqui está falando para guardar o dia de sábado, quer dizer, são as leis dos 10 mandamentos, né? Veja bem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o dia do sábado. Mas se eles realmente quisessem trocar o sábado pelo domingo, eles teriam toda a condição de fazer isso, porque tudo estava nas mãos deles. Os originais estavam nas mãos deles. Então por que eles não colocaram aqui, ó? Guardarás o dia de domingo e o santificarás. É claro que você encontra guardarás o dia de domingo e festas, guardarás o dia de domingo, festas e feriados. Mas isso não é na Bíblia Católica, presta atenção. É dentro do regulamento interno, é um panfleto que ele distribui para os membros da Igreja Católica. Mas na Bíblia de todos os católicos está escrito isso aqui. Então se eles tivessem adulterado, volto a dizer, aqui teria escrito domingo. Então tome cuidado com algumas afirmações. Se você está seguindo A ou B pela internet, tome cuidado. Como eu te disse, não estou defendendo ninguém, nem a Igreja Católica e nem os evangélicos, mas é a mesma coisa que está aqui. Olha lá, tá vendo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e etc, etc. Então está aqui, ó. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falsos testemunhos contra o teu próximo. Então, eu fiz essa videoaula aqui para você entender que a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante realmente são as mesmas. Tá certo? Se você analisar, realmente, a Bíblia, de fato, tem alguns acréscimos de termos, mas não acréscimos de heresia, tá certo? Como epígrafes que eles criaram, né? São epígrafes, títulos que você encontra no início de cada capítulo. Aí você vê a Bíblia em capítulos e em versículos para você conseguir encontrar determinado assunto. Isso é muito bom para nós, tá bom? Então, pesquise, tá certo? Nos originais, como eu te disse, se você tiver condições de visitar os museus, onde estão guardados o Novo Testamento em grego, você vai observar que a Bíblia, ela não foi alterada. Deus não ia permitir. Tentaram acabar com ela, tentaram fazer um monte de coisa. E como a Igreja Católica é a igreja mais antiga, desde a época de Jesus para cá, então eles deveriam fazer uma espécie de um polimento na Bíblia e deixar tudo a favor deles. Por que eles não deixaram? Não estou defendendo os católicos, tá bom? Então faça a sua pesquisa, ore a Deus, não siga ninguém não caia na conversa de A e de B não, porque o negócio é complicadíssimo mesmo, viu? Tem muita heresia sendo anunciada aqui pela internet. O nome Jesus veio realmente do paganismo, como já vimos. Para eles, o objetivo de Jerônimo ao introduzir o nome Jesus na Vulgata era o de agradar aos pagãos e atraí-los à Igreja de Roma. Para tal, foi composto um nome blasfemo para o Redentor a partir de nomes de divindades gregas e romanas,
Para isso juntaram o J de Júpiter, Esus, deus das florestas da Gália Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina, Esus, Tepates, Taranis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para a seita este tal Esus era um deus romano, considerado o terrível Esus, por ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Jesus, que também foi formado por duas divindades pagãs, Io, a amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, para estas pessoas, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo assim, e Deus é a palavra sus cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria, Deus é cavalo ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Portanto, acreditam que os bispos romanos, ao introduzirem o nome Jesus na Vulgata, não estavam somente tentando agradar e atrair os pagãos, mas também estavam difamando e blasfemando contra o nome do Redentor e contra Deus. Eles estariam, assim, cumprindo o que está escrito em Apocalipse 13, 5, 6, foi-lhe dada a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca para lhe difamar o nome. Segundo a profecia bíblica, esta besta que fala blasfêmias e difama o nome sagrado do Redentor seria adorada por todos os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, 8. E isso tem se cumprido pelo fato de que todos, tanto católicos romanos como evangélicos, espíritas, pentecostais, umbandistas, etc., têm adorado o nome Jesus. Todos têm adorado, assim, os nomes de deuses pagãos e a blasfêmia católico-romana contida no nome Jesus. Segundo os defensores desta suposta revelação, quando alguém chama o Salvador de Jesus, está cumprindo a profecia de Isaías 52, 5, e meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Resposta apologética para estes ensinos sem fundamento arqueológicos, é mesmo um absurdo. A argumentação de que o nome de Jesus reflete nomes de deuses pagãos, Júpiter Esus, para os latinos, e os Zeus, para os gregos, sem menos fundamento ainda são as sugestões de que o nome, Jesus, provém da fusão do nome da deusa Io, a amada de Zeus, com o nome de Zeus, por parte dos gregos, ou que o nome Jesus corresponderia ao hebraico, e Deus sus cavalo, e que teria sido criado pelos bispos romanos para blasfemar o nome do Redentor e o nome de Deus. Já vimos que o nome Jesus foi transliterado pelos judeus e não pelos gregos ou romanos. A etimologia forçada do nome de Jesus, ligando-o a deuses pagãos, não só representa a falta de conhecimento da parte daqueles que a formularam, mas aparenta ser o resultado de um esforço pré-concebido, deliberado, de encontrar nomes da antiga mitologia greco-romana que pudessem ser combinados, de qualquer jeito, para dar a impressão de que o nome Jesus tem uma origem pagã. Os erros e o modo forçado como os argumentos são apresentados chegam a ser aberrantes. O nome Jesus parece ser particularmente atraente pelo fato de ser citado na literatura romana, pelo poeta Lucano, em ligação com dois outros deuses celtas, Teutates e Taranis, dando a impressão de uma trindade pagã. No entanto, um estudo sobre a religião celta e seu relacionamento com a religião e mitologia romanas mostra a fragilidade dessa argumentação. Primeiro, os três deuses celtas citados acima eram alguns dos mais importantes deuses da religião celta, mas não eram os únicos. O maior e mais importante deus era Luguzi. No panteão celta, aparece em referência a cerca de 400 nomes de diferentes deuses. Assim, a noção de uma trindade pagã adorada pelos celtas e aceita posteriormente pelos romanos é uma ideia que não tem fundamento. Segundo, à medida que os romanos conquistavam novos territórios, eles identificavam seus deuses com os deuses locais, facilitando assim o sincretismo religioso e a aceitação da religião romana pelos povos conquistados. É muito discutível, no entanto, o quanto a crença em Jesus, um dos deuses celtas, influenciou a mitologia romana.
Em verdade, só se sabe que alguns escritores romanos o identificaram com Mercúrio, mas não se pode afirmar que em Roma Jesus passou a ser adorado como o Deus. Terceiro, a identificação de Jesus com Mercúrio, que segundo a mitologia greco-romana era o mensageiro dos deuses, o deus do comércio e da eloquência, não dá apoio alguma à argumentação de que Jesus era considerado pelos romanos como o terrível Jesus, o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Essas características pertenciam a Júpiter, ou Zeus, para os gregos, e não a Mercúrio, e o poeta romano Lucano identificou o deus celta Taranis com Júpiter, que não com Jesus. Este foi identificado como Mercúrio. Esse Jesus é tão insignificante que nem mesmo figura entre os grandes deuses. Na verdade, há pouco registro na literatura da mitologia sobre o deus celta Jesus. A maioria das listas que trazem os deuses celtas nem sequer mencionam Jesus, e não há qualquer evidência de que ele fosse amplamente conhecido no Império Romano. Os deuses mais conhecidos eram os deuses da mitologia grega e romana, não os da mitologia celta. Um ponto interessante a considerar é, porque o J de Jesus tem necessariamente que significar Júpiter? Por que não Juno, filha de Saturno, irmã de Júpiter? Porque o J não significaria Jacinto, um jovem de rara beleza que amou e foi amado por Apolo? Porque o J não é de Jumata, deus da mitologia sino-húngara, que era o deus do céu e do trovão? Enfim, porque o J de Jesus é o mesmo J de Júpiter e não das outras dezenas ou centenas de personagens e deuses mitológicos que começam com a letra J, simplesmente porque Júpiter era o principal deus romano e Jerônimo pertencia à igreja que ficava em Roma. Então a ligação entre Júpiter, Roma e Jerônimo é forçada ao máximo para parecer que Jerônimo usou o principal deus pagão dos romanos para mesclá-lo com o J de Jesus e assim atrair a todos os seus adoradores à igreja romana. Outra questão relevante, por que dissociar a letra J da letra I? Ora, o certo seria dividir o nome em duas sílabas assim, Jesus. Mas não existem deuses com o nome Jesus sozinhos. Por que usar na composição do nome Jesus um deus praticamente desconhecido dos romanos, Jesus? Mais uma vez a ligação fica evidente já que precisaram encontrar um deus com um final que combinasse com o nome de Jesus. Então encontraram um desconhecido Jesus, deus dos povos celtas. Acontece, porém, que Jerônimo nunca poderia ter inventado essa monstruosidade pagã com o nome Jesus simplesmente porque a letra J, como já vimos, foi inventada cerca de 1000 anos depois de Jerônimo. E também o tal Jesus nem sequer era conhecido entre os romanos. Como se fabrica uma heresia usando o mesmo método? A lista de deuses e personagens mitológicos é imensa. Dada qualquer sílaba, não é difícil encontrar personagens da mitologia cujo nome inicia com esta sílaba. Vamos citar alguns exemplos, compondo alguns nomes próprios através da primeira sílaba do nome de alguns deuses e personagens mitológicos e veremos que qualquer um pode ser taxado de pagão. Veja alguns exemplos: Mário, Marte, deus romano da guerra; Iu, sacerdotisa de Juno; Keli, Kelpi, espírito dos rios na mitologia escocesa; Licasto, cruel filho de Marte que vivia na Líbia; Maria, Marduk, deus supremo de Babilônia; Ia, uma das filhas de Atlas; Lúcifer, estrela matutina, filha de Júpiter; Isis, deusa egípcia, esposa de Osíris; Silvia, Silvano, filho de Saturno, deus das florestas; Vialis, divindade que presidia as estradas; Meleu, filho de Netuno; Sono, filho de Érebo que habita numa sombria caverna rodeado de sonhos, que são divindades infernais com asas de morcego; Ricardo, Rish, na mitologia hindu, é um dos seres de uma santidade perfeita que redigiram os Vedas, livros sagrados dos hindus, sob a revelação divina de Brahma, deus criador dos hindus; Karvatis, sobrenome de Júpiter, do Domitil, deus que os pagãos invocavam nos casamentos, para que a noiva fosse uma zelosa dona de casa. Perceba que há inúmeras possibilidades de compor nomes próprios usando a primeira sílaba de deuses e personagens mitológicos.
Mas quando tentamos encontrar uma combinação para o nome Jesus, encontramos problemas na segunda sílaba SUS, pois não há nenhum deus ou personagem mitológico que comece com SUS. Portanto, para dar certo a combinação, dividiram de propósito as sílabas do nome Jesus da seguinte forma: Jesus. Claramente uma manobra premeditada para associar o nome de Jesus a divindades mitológicas, assim como fizemos nos exemplos acima. Portanto, alegar que a intenção de Jerônimo ao denominar o Salvador de Jesus era compor o nome de Júpiter e Jesus não possui qualquer fundamento histórico ou lógico. Da mesma forma, dividir a palavra Jesus em duas partes e traduzir cada parte para o hebraico, a fim de dar um significado novo à palavra é um artifício sem qualquer fundamento e não prova absolutamente nada. Uma palavra pode ter vários significados em um idioma. Manga, por exemplo, pode significar a fruta produzida pela mangueira, e a parte da camisa que cobre os braços. Mas manga em outros idiomas tem, obviamente, outros significados. Em japonês, por exemplo, manga, pronuncia-se mangá, é revista em quadrinhos, o nosso gibi. Interpretar nomes ou pedaços de nomes em outros idiomas com o objetivo de conseguir atribuir novos significados para o nome original, não parece fazer qualquer sentido. A única coisa que se consegue são resultados absurdos. Poderíamos brincar com alguns nomes dividindo-os em duas partes, e traduzindo cada parte para algum outro idioma. Por exemplo, vamos tomar o nome Nilson, e dividi-lo em duas partes. New significa novo em inglês, escreve-se new e pronuncia-se Nilson, significa filho em inglês. Nilson significaria, então, novo filho ou um filho mais novo. Podemos dividir o nome Selma e traduzir cada parte para o inglês. Cell significa vender, escreve-se céu, pronuncia-se céu, e Ma é uma forma arcaica na língua inglesa de se referir à mãe. Teríamos, então, o estranho significado de mãe à venda, por exemplo. Se fossemos levar a sério tal manipulação das palavras, jamais comeríamos maionese ou mans, pois el, em inglês, significa inferno e men significa homem. Então a palavra humans poderia ser compreendida como homens do inferno. O nome inglês Bob pode ter um significado terrível em hebraico se dividirmos arbitrariamente as sílabas. Ob, Baal, Deus pagão dos cananeus, Ob, espírito dos mortos. Se formos seguir o método usado pelos adeptos do nome Yeshua, então o significado do nome em inglês Bob seria Baal, o espírito dos mortos. Basta ter criatividade, tempo e conhecer alguma língua estrangeira para conseguir outros exemplos absurdos. A experiência nesta brincadeira mostra que quanto menor for o nome, de preferência de duas sílabas, mais fácil será encontrar um significado absurdo ou engraçado para ele através da divisão do nome e tradução de cada parte. Foi desta forma que tomaram o nome de Jesus em latim, Jesus, dividiram-no em duas partes, Isus, e traduziram cada parte para um outro idioma, o hebraico, e a partir de então afirmaram que Jesus significa Deus cavalo. No mínimo, uma brincadeira blasfema de muito mau gosto. Esse argumento é um insulto à inteligência humana, porque Jesus é nome grego e Sus é hebraico. Se a palavra é grega, como podemos dar o seu significado em hebraico? O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua. Cavalo, em grego, é Ipos, e não Sus. É, portanto, impossível que o nome Jesus fosse o nome de um falso Deus, como acredita o movimento que quer hebraizar o cristianismo. Se assim fosse, judeus jamais colocariam este nome em seus filhos. Este nome já existia há pelo menos 600 anos no meio judaico quando Jerônimo, 347-420 a.C., preparou sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Observação: apesar de não invocarmos o nome original do Messias, nós cristãos temos a certeza de não estar invocando um Deus falso, mas o verdadeiro Filho de Deus. Quando nos referimos a Jesus nem de longe nos lembramos de Zeus, Júpiter ou Zeus, mas do Messias de Israel. Por exemplo, meu filho de 3 anos não costuma chamar seu irmão pelo nome correto cristiano, apesar de saber falar corretamente o nome dele.
Desde cedo ele costumou chamar o irmão de Ana, e Ana, para quem não sabe, é o nome de uma deusa pagã. Era uma forma arcaica do nome da deusa Diana. Quando então o irmão mais novo chama o outro por esse nome, ele está se referindo a seu irmão e não à deusa Diana. A mesma coisa aconteceria se porventura o nome Jesus estivesse em alguma ligação com um deus pagão, mas não há. O nome Jesus etimologicamente deriva do nome Zeus. Esta é outra mentira promulgada pelos adeptos deste movimento. Alegam ainda que antigamente o nome não era Jesus Cristo, e sim Zeus Christus, tendo ligação com Zeus ou Júpiter. Para os romanos, é lamentável ver pessoas sendo cativas por teorias que nem ao menos conseguem se sustentar. Geralmente tais pessoas não são encorajadas a fazer pesquisas independentes para verificar se isto é verdade ou não. Ao contrário, estes líderes apresentam estas aberrações doutrinárias como a verdade absoluta. Assim, o adepto se sente seguro dentro do seu mundo alienista. Ele não aceitará nenhuma informação adicional que contrarie a tese de sua seita, pois é ensinado que os pastores e teólogos cristãos estão corrompidos, para usar um velho e costumeiro jargão, fazem parte da Babilônia. O caso é que o nome Jesus não tem nada a ver com tais deuses pagãos. Isso é acusação gratuita. O nome Jesus Cristo nunca teve ligação com Deus, simplesmente porque o J, latino ou I, grego, nunca correspondeu à letra Z. Mesmo em latim Zeus seria escrito assim: Zeus e Jesus Jesus. Eu tenho falado em vários vídeos que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Eu creio integralmente na Bíblia. Para mim, tudo que foi escrito ali de A a Z, do alfa ao ômega, do princípio de Gênesis até o final do Apocalipse, para mim tudo foi inspirado por Deus. Eu não tenho dúvida disso, nunca tive. Se você ver os vídeos anteriores, que estão todos na internet, você vai reparar que eu tenho falado sobre isso. Então, eu não falo uma hora uma coisa, outra, porque está tudo gravado. E é fácil as pessoas procurarem saber, né, se eu estou aqui me contradizendo. Eu sempre digo a mesma coisa. Eu acredito na Bíblia como inspirada de Deus. A Bíblia foi manipulada, a Escritura foi manipulada na Bíblia. E foram essas as mudanças que eles fizeram na segunda geração do que seria a Escritura. E o que eles fizeram nessa época com a Escritura original? Tacaram fogo. Eles fizeram igual a NASA fez há pouco tempo. Você não viu a mulher da televisão falando? A NASA que fez esse grande feito. Não cuidou dos originais e sumiu. Então, não viu a mulher da televisão falando? Foi a mesma coisa. Os originais não existem mais. Eles tacaram fogo em tudo. E colocaram no lugar daquilo que Moisés escreveu, daquelas coisas que os homens de Deus escreveram, colocaram o seu substituto, a segunda geração, a Septuaginta. Foi dividir um Novo Testamento do Velho no lugar errado. Foi a maior covardia que fizeram, meu amado. Eu, quando vejo isso e lembro disso, eu fico triste. Eu fico muito triste porque quantas pessoas perderam a sua salvação, induzidas ao erro,
por ler o Novo Testamento começando no lugar errado. Eles começaram o Novo Testamento no início da vida de Jesus, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então nós lemos o Novo Testamento a partir da morte de Jesus. Ali é o Novo Testamento, segundo o próprio Testamento diz. Segundo o que está escrito no próprio Testamento. Nosso livro é esse aqui, ó, que está aqui embaixo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus.